Renan sempre chamou muita atenção desde o início de sua carreira. Suas técnicas e qualidades despertaram admiração nos amantes da vaquejada. E para quem acompanha esse vaqueiro, já deve ter notado que ele é bastante conhecido por bonzinho. Mas qual é o significado por trás desse apelido? Por isso hoje você irá conferir. É por isso que chamam Renan Tobias de bonzinho. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. TT Tobias. Tenho certeza que você já viu alguém citar esse nome. Pois é, TT foi um dos maiores e melhores vaqueiros de toda a história da vaquejada. Não é à toa que é tido como o rei da vaquejada. Esse saudoso vaqueiro viveu momentos inesquecíveis há muitos anos atrás. O seu jeito de colocar os bois com bastante facilidade dentro das faixas era um dos pontos que encantavam a todos. Tamanha qualidade que até chegou a ser contratado por uma das maiores bandas de forró do final da década de 90. Infelizmente esse campeão se despediu de todos no ano de 2011. Renan e Renato, os dois filhos de TT, assumiram a responsabilidade de levar adiante toda a história que esse campeão construiu ao longo de sua trajetória na vaquejada. E esses dois vaqueiros vêm fazendo isso muito bem, vêm honrando o nome do pai e carimbando de vez na história do esporte. Com 8 anos de idade, Renan dava seus primeiros passos como vaqueiro. Começou correndo de direita em um cavalo conhecido como chá de touro. Com 14 anos de idade, passou a correr de esquerda, pois já não tinha mais cavalos para aquela posição. Então seu pai aposentou um animal conhecido como Castanho, cavalo experiente, de 16 anos de idade. Como esse animal ia ficar parado, Renan aproveitou, e foi nele que o ainda jovem vaqueiro tirou seus primeiros bois de esquerda. Ganhou bastantes prêmios. Em uma crescente enorme, Renan foi montando em outros cavalos, dentre eles o chupa-faixa. Esses foram animais que contribuíram bastante no início da trajetória desse campeão. O destaque desse vaqueiro foi tão grande que com 18 anos, os responsáveis pelas vaquejadas já não deixavam ele correr mais na categoria amador. Se quisesse correr, era só no profissional. Com tão pouca idade, já dava para ver que ele era um atleta diferenciado dos demais. Já dava para ter uma noção do que ele iria se tornar nos dias atuais. Uma semelhança com seu pai. A facilidade e a qualidade de colocar os bois com bastante facilidade, assim como o TT, foi um dos pontos-chave para o sucesso do jovem promissor. Renan rodou o Brasil inteiro de vaquejada em vaquejada. Como de costume, a evolução era enorme. E o principal de tudo, ele soube lidar com o peso de ser filho de uma lenda da vaquejada. Porque, querendo ou não, tem isso e em todos os esportes. O pessoal tem em mente que se você é filho de um craque, você tem que se tornar um. E não é assim. Mas enfim, Renan soube lidar com tudo isso. Montado no cavalo Neonzinho, Renan teve uma visibilidade maior. A partir daí, quem não conhecia passou a acompanhar. Um excelente animal, dupla que acertou de vez. Eles conquistaram tudo o que tinha direito. Depois do Neonzinho, veio outro animal que também dispensa comentários, o Dom Touro. Eles começaram correndo, e logo os bons resultados já começaram a surgir. Em 2018, esse conjunto era um dos fortes candidatos para levar o Oscar da vaquejada. E não deu outra, Renan e Dom Touro fez uma temporada impecável, e por fim, levou o tão cobiçado Portal, prêmio que elege o melhor vaqueiro e o melhor cavalo de vaquejada do Brasil. Depois de construir toda uma história na vaquejada, os proprietários resolveram dar uma parada nesse garanhão, e hoje o foco dele é totalmente na reprodução. Que dupla fantástica! Uma nova história estava prestes a ser construída. Renan assumiu a montaria do Rolando Luiz Steel Jr. E sinceramente, parece que um foi feito para o outro. Rolando Luiz era uma grande promessa, em pouco tempo se tornou uma realidade. Em 2019, essa dupla foi muito bem, foram vice-colocados no Portal. Quem estava acompanhando perceberam que no ano seguinte eles viriam com tudo em busca do CPV. Bateram na trave em 2019 e foram os melhores de 2020. Rolando Luiz Steel Jr. campeão brasileiro e Renan Tobias bicampeão. Nesse fim de semana, tanto o Renan como o Rolando Luiz assumiram a liderança do Portal. E aí, será que eles conseguem conquistar o segundo título seguido? Vem caminhando muito bem para isso. Para Renan, dentre esses 3 animais que eu citei aqui, o melhor na sua opinião foi o Rolando Luiz. Abre aspas. Por último veio o Rolando Luiz, que para mim, dentre os 3, ele foi o melhor. É um cavalo mais colocado no boi. Fecha aspas. Finalizou o Renan. Tenho certeza que todos que acompanham a vaquejada e que admiram Renan Tobias já ouviram falar que ele tem um apelido de bonzinho.
abre aspas, esse apelido quem botou em mim foi Pajé, meu irmão de criação. Eles falavam que eu era tão ruim e atentado que acabaram botando o apelido de bonzinho em mim, totalmente o oposto do que eu era. Fecha aspas, contou Renan. Quando era criança, ele não era nada fácil. Desde muito jovem, ele sempre esteve ao lado de seu pai, sempre acompanhando o TT nas competições. E qual vaqueiro não sonha com isso? Tá com um grande profissional ao seu lado? Tenho certeza que todos. Isso foi fundamental tanto para o desenvolvimento do Renan como do Renato. Um bom exemplo do apoio que TT dava para Renan foi quando ele tinha 13 anos e estava disputando um carro. Renan relembra esse momento e fala que na época o TT dava total apoio do lado de fora da pista. Foi um combustível a mais para aquela conquista. Por fim, ele botou o boi e foi comemorar com seu pai no fim da pista. 13 anos de idade e um carro já no currículo. Renan mesmo fala que com os 12 para 13 anos ele corria apenas por diversão. Foi quando ele começou a ganhar bastantes prêmios que viu que a vaquejada estava se tornando uma responsabilidade séria para ele. Resumindo, uma profissão. Mas antes era apenas uma diversão e dava muito certo. Para ele, o título mais emocionante de sua carreira foi na vaquejada do Milani. Restaram ele e Raulzinho disputando mais de 20 mil reais, e ali estava em jogo o título do Portal. Se Raulzinho tirasse essa vaga, tanto ele como a égua dele se tornariam campeões brasileiros. E se Renan tirasse uma vaga, tanto ele como Rolando Izzi empatavam com os dois. Renan e Rolando Izzi já estavam com uma vaga garantida, e foi em busca dessa outra para empatar no ranking. Era muito difícil, mas ele estava com total confiança. Deixou de ir em um casamento de um amigão dele para focar completamente nesse objetivo. E deu tudo certo. Eles tiraram o primeiro lugar, levou a decisão do CPV para a última corrida e foram campeões do Portal. Claro, como ele não foi no casamento, o título foi dedicado para seu amigo. Uma missão muito difícil, mas a confiança e a qualidade desse campeão foram fundamentais. Então eu vou ficando por aqui. Vocês conheceram um pouco mais da trajetória do vaqueiro Renan Tobias. Vaqueiro jovem que tem muito a conquistar ainda pelo seu potencial. Um excelente profissional. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal.